Faço agora, secretária, as minhas considerações em relação ao debate da nossa audiência do Assembleia Fiscaliza, que diz respeito às ações das diversas secretarias do Governo do Estado em relação à pandemia. Primeira questão que eu trago, secretária, não é minha, eu estou sendo porta-voz de um questionamento da coordenação do Fórum de Educação, Fórum Popular de Educação, coordenado pela professora Analise, que questiona, então, por que não é viável fazer o que o FEPENG propôs em junho deste ano, ou seja, que a Secretaria de Estado reorganize o calendário escolar sem que se computem as atividades remotas emergenciais como carga horária, junto com órgãos de controle social, sindicatos de trabalhadores, associações de pais, mães ou responsáveis legais, entidades estudantis, até que as condições objetivas para o acesso de todos, inclusive do campo, dos quilombolas, dos indígenas, dos inseridos nos espaços socioeducativos e nos presídios, das pessoas com deficiência, dos ciganos e das populações itinerantes, dos pobres, sejam asseguradas pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos sujeitos de direitos da educação básica pública em Minas Gerais para ofertar e para participar de atividades remotas emergenciais, uma vez que é direito de todos os estudantes poder participar das atividades que estão sendo ofertadas, segundo o artigo 196 da Constituição Estadual, que garante que o ensino será ministrado com base em princípios, dentre eles o previsto no inciso 1, a saber, igualdade de condições para o acesso e frequência à escola e permanência nela, assim como é direito de todos os docentes participar do planejamento de suas ações. Esse é o questionamento da qual eu sou porta-voz do Fórum Popular de Educação. Segundo questionamento, secretária, é em relação a um cronograma para o cumprimento das determinações da decisão judicial do Tribunal de Justiça, o mandato de segurança que está em vigor, em relação às condições de segurança nas escolas estaduais. Nós tivemos vitória do Sindiúti, que impetrou o mandato de segurança em abril, no qual o Tribunal de Justiça determinou condições para os profissionais da educação para que pudessem ser convocados. Eles não foram convocados, exatamente porque as condições de segurança não foram comprovadas. Agora, nesse segundo semestre, a convocação do retorno presencial das atividades foi suspensa pelo tribunal exatamente com a mesma discussão, que o Estado comprovasse as condições de segurança, agora não apenas para os profissionais da educação, como também para toda a comunidade escolar envolvida nesse retorno. O não retorno até o presente momento se dá exatamente porque o Estado não comprovou ter cumprido as condições de segurança determinadas no Tribunal de Justiça. Então, a pergunta é um cronograma para que seja apresentado à comunidade de modo que ela possa acompanhar esta questão. Ainda sobre a questão da pandemia, questiono quantos itens de proteção individual para uso pessoal da rede de ensino foram adquiridos até o momento. Meu terceiro eixo de questionamento se refere aos profissionais da educação. Profissionais que foram os reais responsáveis pelos indicadores do IDEB, considerando que parte do tempo avaliado foi de um governo e parte do atual governo. Então, o mérito desse processo é indiscutivelmente dos profissionais que estavam presentes no governo passado e permanecem presentes no atual governo, porque os últimos indicadores do IDEB pegaram os últimos 2 anos, um ano do governo Romeu Zema, 1 ano do governo Fernando Pimentel. Então, há uma série de questionamentos que eu gostaria de ter o posicionamento da Secretaria de Estado da Educação. É público que, embora a educação compreenda o maior contingente de servidores do Estado, possui uma das menores médias salariais se comparadas às outras categorias. No entanto, o governo pretere a educação em relação às questões salariais.
E a pergunta, então, é por que os servidores da educação continuam preteridos em relação a outras áreas do governo? E se essa é uma preocupação da Secretaria, sobretudo nesse momento de pandemia? Ainda em relação aos profissionais da educação, que articulação a Secretaria vem conduzindo com vistas a regularizar o pagamento mensal integral dos vencimentos dos profissionais da educação, bem como garantir o pagamento do 13º salário. Eu questionava o secretário da Fazenda, orçamento e execução do orçamento não é uma questão de opinião. O Estado de Minas Gerais não investiu média de 25%, eu digo média ao longo de 2020, em educação. Nós estamos aí com um saldo do investimento vinculado à educação de 2.457 milhões que deixaram de ser investidos, considerando os impostos arrecadados, o recurso vinculado que efetivamente foi feito em 2020. Ontem, o secretário sugeriu que pudesse ser alguma questão de opinião. Orçamento não é opinião, execução não é opinião, são dados. Os dados são públicos, já divulgados pelo próprio governo do Estado. Ainda sobre os profissionais da educação. Questiono se a Secretaria realizou um diagnóstico para avaliar a situação dos docentes quanto às condições de acesso às tecnologias para ministrar os conteúdos curriculares de forma remota e qual o direcionamento dado a essa questão, ou seja, os problemas detectados e as ações da Secretaria para solucioná-los. Ainda em relação à vida dos profissionais da educação, como a Secretaria se posiciona em relação à estagnação dos valores dos vencimentos dos profissionais da educação, haja visto o descumprimento de normas legais e constitucionais que obrigam o pagamento do piso salarial profissional nacional e sua atualização anual. No início do ano, antes da pandemia, nós tínhamos uma greve dos trabalhadores em educação. Na ocasião, o governador disse que contava com o sacrifício dos profissionais do setor. Qual que é a opinião da Secretaria de Estado da Educação? Ainda em relação aos profissionais, qual o planejamento da Secretaria para a nomeação dos profissionais de educação aprovados em concursos com prazo de validade em andamento e a realização de novos concursos? Nós temos hoje mais de 50% da rede estadual vinculada precariamente, contratos temporários. Para finalizar, retomando o debate em relação à pandemia, que medidas de intervenção pedagógicas estão sendo planejadas pela Secretaria no caso da insuficiência de aprendizagem dos alunos dos conteúdos curriculares estudados no ano letivo de 2020? Conforme protocolo de retorno às aulas presenciais, as salas de aula devem ser ventiladas com distanciamento físico. Gostaria de saber qual é a estratégia elaborada pela Secretaria para cumprir este protocolo, considerando a extensão territorial de Minas e as desigualdades da infraestrutura escolar de ensino. E faço essa última questão, secretária. Eu acompanhei atentamente a sua apresentação em relação aos investimentos, dos milhões que foram destinados à infraestrutura, a obras, mas antes disso, antes da audiência, eu tive a oportunidade de fazer um estudo do orçamento da Secretaria de Educação. Para o ano de 2020, o orçamento da Secretaria fixou em 2,174 bilhões para investimentos, sejam eles execução de obras, inclusive aquisição de imóveis para a realização dessas obras, equipamento pessoal e material permanente. No entanto, desse valor de mais de 2 bilhões de reais, até o mês de outubro, foram empenhados 202 milhões em investimentos, ou seja, do total orçado para 2020, 9,4% foi empenhado e liquidado, efetivamente pago 6,4 milhões ou 139 milhões de reais, ou seja, a execução em relação ao investimento e obras foi extremamente baixo em consideração ao planejamento do orçamento. E se nós levarmos em consideração
a outra parte do orçamento da ação de mão de obra, também prevista no orçamento, fixado em 1 bilhão, até o mês de outubro, a despesa liquidada foi de 44 milhões, ou 4,2%. Eu pedi esse socorro aos dados do orçamento para identificar que nada ou pouco foi feito de adequação da estrutura física, considerando a própria execução do orçamento por parte da Secretaria de Educação. E o debate recorrente é exatamente o que eu abordo em todos os espaços. A educação tem recurso vinculado e a educação está pagando a conta que não é dela, de ações, salários e investimentos de outras áreas, porque não estou sugerindo que o governo do Estado tenha uma poupança desses 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de reais. Evidente que ele não está guardando esse dinheiro. É evidente que ele pega o dinheiro vinculado à educação, como não identificamos o investimento na educação, ele está pagando outras contas. E a nossa luta é para que os recursos da educação sejam investidos em educação. Com esse recurso, eu adianto, o Estado tem condições de pagar integralmente o 13º salário. São essas as considerações. E, por fim, um tema que a deputada Ana Paula Siqueira trouxe e que tem chegado a todos nós, deputados e deputadas, é o processo de municipalização. E aqui, secretária, do que eu acompanho, não existe diálogo do governo com as comunidades. As comunidades ficam sabendo que perderão a escola, que não terá matrícula de determinado ano, ou por comunicado depois que aconteceu, ou no caso de uma escola que eu acompanho, que vocês estão cedendo o prédio para a Polícia Militar, em Araguari, por rede social. Então, eu quero reforçar a necessidade de processos democráticos de escuta à comunidade escolar, porque os casos de municipalização chegam em grande quantidade nesse momento, e todos os relatos da comunidade é de que ela não foi escutada previamente, enfim, não foi escutada para a definição da política educacional da sua região. São essas as considerações e passo a palavra para a secretária.